Bem-vindos, portistas. Este é o nosso espaço, o canal feito para quem vive o dragão no coração, para quem sente cada golo como se fosse um grito de libertação e cada injustiça como uma ferida pessoal. Aqui não há neutralidade, aqui há paixão, raiva, orgulho e esperança. Aqui só se fala Porto. E hoje preparem-se, porque trago-vos 5 notícias que vão mexer convosco do primeiro ao último segundo. Tens críticas ferozes a rebentar contra quem nos tenta travar, tens sangue novo a chegar para vestir de azul e branco, tens reconhecimento internacional que nos enche de orgulho, tens alertas sérios de dentro do plantel para não adormecermos no sucesso, e ainda elogios que provam que a chama desta equipa está viva e a crescer. 5 histórias diferentes, 5 emoções fortes, uma viagem que começa agora e que não vais querer parar de ver. Vais sentir raiva, vais sentir esperança, vais sentir aquele arrepio que só o Porto sabe provocar. Por isso, portista, deixa já o like, ativa o sininho e subscreve o canal, porque hoje vais viver o clube como se estivesses no balneário ou na bancada. E a primeira notícia vai deixar o país a arder. Quando o Porto sente que o jogo está a ser jogado fora das 4 linhas, não baixa os braços, levanta a voz, morde o aço e chama as coisas pelo nome, e foi exatamente isso que aconteceu no editorial que incendiou a semana. Um murro na mesa que desmascara a pouca vergonha, aponta responsabilidades e diz claramente que a liderança da Liga é inócua e vazia, incapaz de mobilizar clubes, incapaz de proteger a competição, incapaz de respeitar quem carrega Portugal na Europa. Não foi um desabafo qualquer, foi um dossiê de acusações, com exemplos recentes que ainda doem. O quase adiamento contra o Nacional, o adiamento com o Aroca, decisões feitas à margem do bom senso e de regulamentos esticados até onde interessa, forçando o Porto a 3 jogos num curto espaço de tempo, mexendo com a preparação, com a recuperação e com a justiça competitiva. O recado é direto, sem rodeios. Se o país continuar a tropeçar na sua própria organização, já ultrapassado pelos Países Baixos no ranking da UEFA e com a Bélgica a encostar, arriscamos-nos a cair ainda mais baixo, até ao ponto de só o campeão entrar na Champions, com a torneira financeira a fechar, a competitividade a definhar e os clubes a pagarem a fatura. E quem devia liderar a resposta, unir vontades, impor respeito e planeamento, aparece como uma figura decorativa, absorvida em colunas laudatórias e em narrativas feitas para inglês ver, enquanto a realidade escorre pelas mãos, minuto após minuto, jornada após jornada. O texto pergunta o que importa perguntar. Onde está a Liga quando é preciso defender o tempo útil de jogo, quando a Liga 2 aparece no fundo de uma lista mundial de Open Play, quando se precisa de decisões rápidas e sensatas em vez de atrapalhadas que nos envergonham? Onde está a coragem para dizer não a pedidos locais que deitam por terra semanas de trabalho, que empurram um clube para a exaustão, que distorcem a verdade desportiva e desvalorizam a própria competição? O Porto não pede favores, pede respeito, pede regras claras aplicadas para todos, pede que o futebol português seja tratado como indústria séria e não como feira de vaidades, e foi por isso que a mensagem deixou marcas, porque cada portista reconhece nas linhas escritas aquilo que tem sentido na pele há demasiado tempo. Não se trata de um ataque gratuito, trata-se de defesa do jogo, de proteção do futuro, de um aviso claro a quem prefere a propaganda ao trabalho. Alinhem a casa, respeitem o calendário, deixem o mérito decidir em campo, porque o Porto vai continuar a competir, vai continuar a ganhar e vai continuar a denunciar cada injustiça. E enquanto os holofotes estão nesta luta institucional, a máquina azul e branca segue a construir amanhã, a recrutar talento, a preparar a próxima geração, porque num clube grande a resposta nunca é só um texto ou um discurso, é trabalho, é formação, é ambição alinhada com a identidade, é futuro com raiz. E nós, adeptos, olhamos para isto com a cabeça quente e o coração cheio, porque sabemos que quando tentam apertar o Porto fora do relvado, a resposta nasce logo ali, nas bancadas cheias, nos cânticos que não se calam, na equipa que joga para nós e por nós, que sente o símbolo como nós sentimos. Por isso, que fique escrito e repetido, não nos vergam, não nos desviam, não nos confundem, porque cada golpe nos dá mais força, cada injustiça nos une ainda mais, e cada semana traz também sinais de vida nova a chegar ao dragão, miúdos com fome total. Quando falamos do futuro do Porto, não estamos a falar de teorias ou de frases feitas. Estamos a falar de talento real, de jovens que atravessam oceanos com o sonho de vestir de azul e branco, de rapazes que chegam cheios de fome, dispostos a sacrificar tudo para ter a oportunidade de crescer no clube que respira mística. E foi isso mesmo que aconteceu esta semana, com a chegada de 2 avançados colombianos, Julián Pérez e Jorge de la Cruz, ambos de 18 anos, que assinaram um contrato profissional e vão integrar o plantel de juniores. É mais do que uma contratação para formação, é uma mensagem clara. O Porto continua atento ao mundo inteiro, a recrutar onde poucos olham, a identificar talento bruto que pode ser lapidado no olival até se transformar em craques capazes de decidir jogos no Dragão. Estes 2 rapazes chegam de Medellín, carregados de esperança e de ambição, conscientes de que aqui nada lhes vai ser dado de mão beijada,
mas também confiantes de que o trabalho será recompensado. Julián, rápido, potente, técnico, com remate forte, apresenta-se como um avançado moderno, capaz de atacar a profundidade e finalizar com frieza. Ele próprio disse que só pensa em dar tudo nos treinos e nos jogos, em agarrar esta oportunidade que considera única e em devolver alegrias aos adeptos. Jojan, mais atrevido, forte no drible, intenso no 1 para 1, define-se como um jogador alegre que gosta de arriscar e de mostrar personalidade dentro de campo. Chega com a mesma fome, com a mesma vontade de crescer e com a mesma mentalidade de deixar marca. E é isto que distingue o Porto. Não esperamos que o futuro apareça por acaso, vamos atrás dele, moldamos miúdos, damos-lhes identidade, ensinamos-lhes o que significa vestir esta camisola. Aqui não é só futebol, é cultura, é alma, é disciplina e ambição. Quem entra no Olival percebe rapidamente que o Porto não é apenas mais um clube europeu, é uma escola de vida que transforma talentos em guerreiros. Os adeptos podem olhar para estes dois nomes e pensar que ainda falta muito até chegarem ao dragão cheio, mas a verdade é que o futuro constrói-se assim. É nestes passos que se prepara a próxima geração, é com estes miúdos que se criam surpresas. É assim que o Porto tantas vezes espantou o mundo ao lançar craques que ninguém esperava. E o mais bonito é imaginar que, enquanto outros clubes gastam milhões em promessas feitas de marketing, o Porto investe naquilo que sempre fez de melhor: descobrir, apostar, acreditar e transformar. Julián e Jojan ainda são meninos, mas agora são dragões, e isso muda tudo. Porque quem veste esta camisola sente logo o peso, sente logo a responsabilidade, sente logo que está num clube que exige vitória sempre. E se tiverem cabeça, trabalho e coragem, o futuro pode ser deles, e nosso. Enquanto uns tentam abafar-nos com regulamentos e decisões absurdas, nós respondemos com a arma que nunca falha: crescimento, aposta e ambição. E enquanto estes jovens se preparam para o futuro, há quem, no presente, já esteja a dar cartas, a impressionar a Europa e até a fazer jornais estrangeiros assumirem que deixaram escapar um gênio. Há momentos em que sentimos que já não é só dentro de portas que o Porto mete respeito, é lá fora, é no estrangeiro, é nos jornais que normalmente ignoram ou diminuem o nosso valor, e agora até a imprensa italiana, que tantas vezes olha de cima para os outros, teve de se render e admitir: o Porto está a voar, o treinador que temos é um fenómeno e há clubes que já se arrependem de o ter deixado escapar. A Gazeta dello Sport, o jornal cor-de-rosa que dita tendências em Itália, escreveu sem rodeios: a nossa equipa só sabe ganhar, marca, defende como ninguém e joga com uma organização que impressiona. 7 vitórias em 7 jogos, apenas um golo sofrido, e logo num autogolo num clássico. Este arranque perfeito não é normal, não é acaso, é trabalho, é competência, é Porto. E no mesmo artigo vem a comparação inevitável, o feito de 2010-2011. Vilas Boas conseguiu 11 vitórias seguidas e conquistou tudo, mas agora o novo timoneiro pode muito bem repetir esse percurso, porque já mostrou ter ideias claras, futebol atrativo e uma capacidade de unir o balneário que deixa toda a gente a acreditar. O mais saboroso é o arrependimento que eles próprios reconhecem. Clubes como Lazio e Fiorentina, que optaram por regressos mornos, ou equipas como Nottingham Forest e até o Bayer Leverkusen, que fizeram escolhas falhadas, podiam ter apostado nele. Não o fizeram. E agora veem o Porto a crescer enquanto eles tropeçam. Para nós, adeptos, isto é orgulho puro. Porque não é só cá dentro que sentimos a diferença, é lá fora que já se fala do Porto como uma equipa de elite, como uma fortaleza difícil de bater, como um exemplo do que é começar uma época sem falhas. E este reconhecimento não é apenas sobre resultados, é sobre a forma como jogamos. É uma equipa que não sofre, que se entrega, que nunca baixa os braços. Uma equipa que carrega a alma portista até nos pormenores, até na forma como festeja cada golo, como corre até ao fim, como transforma cada jogo numa batalha. Enquanto outros clubes estrangeiros se arrependem, nós celebramos. Porque este Porto não vive de arrependimentos, vive de vitórias. E se até os italianos se renderam, é porque estamos a caminhar para algo muito grande. Mas atenção, dentro do plantel há quem saiba que o sucesso é perigoso se não for acompanhado de foco total. E a próxima notícia é um aviso sério, vindo de alguém que nunca se esconde e que mostra que o balneário está com os pés bem assentes na terra. O coração portista dispara com orgulho ao olhar para os números desta época. 7 jogos, 7 vitórias, apenas um golo sofrido, um registro quase perfeito, um arranque que coloca o Porto entre as melhores equipas da Europa. Mas no meio do entusiasmo, no meio da sensação de que tudo está a correr sobre rodas, surge uma voz vinda de dentro do balneário que corta no excesso de confiança e obriga todos a manterem os pés bem assentes na terra. É a voz de Pepe, um dos jogadores que já carrega o peso da experiência e que se tornou referência para os mais novos.
O brasileiro não quis apenas celebrar, quis deixar um aviso que é quase um grito de responsabilidade. Se queremos continuar a sonhar, não podemos viver do passado. O mais importante é o próximo jogo, a próxima final, o próximo adversário. E este recado não surge por acaso. O calendário está a ser brutal. Partidas de 3 em 3 dias, viagens longas, pouco descanso, uma fase europeia exigente e, pelo meio, clássicos que podem decidir muito da época. É o tipo de maratona em que qualquer deslize pode custar caro. Pepe sabe que, num contexto destes, não há margem para relaxar, não há espaço para achar que já está tudo conquistado. O brasileiro foi claro, a equipa não pode contentar-se com aquilo que já conseguiu. Sim, é um início brilhante, mas o que conta é a consistência, é a capacidade de repetir a entrega e a intensidade em cada partida. Não basta olhar para trás e sorrir, temos de olhar sempre para a frente, porque só assim vamos colher frutos, sublinhou. E esta mentalidade encaixa com o que se respira atualmente no balneário. Desde a chegada de Farioli, a exigência aumentou, a ideia de que todos contam está mais presente do que nunca. Quem joga 90 minutos dá o máximo, mas quem entra nos últimos 5 também. É este espírito coletivo que permite ao Porto aguentar o ritmo alucinante da temporada. Para os adeptos, ouvir Pepe falar assim é quase um bálsamo. Porque sabemos bem como o sucesso pode ser traiçoeiro. Basta um deslize, uma semana menos boa, para deitar por terra todo o esforço. E quando vemos os líderes dentro de campo a chamar a atenção, a puxar pelo grupo, a recusar qualquer tipo de facilitismo, ficamos mais tranquilos. Sabemos que o Porto não vai adormecer. O que Pepe nos diz é simples mas poderoso. O Porto ainda não ganhou nada. Ainda não levantou troféus, ainda não escreveu as páginas mais importantes da temporada. Mas se mantiver esta mentalidade, se viver cada jogo como se fosse o último, então sim, podemos continuar a sonhar. E este aviso, que soa quase como uma ordem, é também uma prova de maturidade. Mostra que este grupo aprendeu com os erros do passado, que sabe que a exigência do Porto não é compatível com deslumbres. O caminho está a ser bem trilhado, mas só vai dar frutos se a ambição se mantiver acesa em cada treino, em cada jogo, em cada minuto. E é por isso que as palavras de Pepe ficam a ecoar, não apenas no balneário, mas também em cada portista que sente que esta época pode ser especial, desde que ninguém se desvie do foco. Há cumplicidades que não se explicam, apenas se sentem, e dentro do balneário do Porto há uma que já começa a dar frutos visíveis, a ligação entre um jogador que já leva anos de dragão ao peito e outro que acaba de chegar, mas que rapidamente mostrou que nasceu para vestir esta camisola. O testemunho foi de quem sabe o que custa adaptar-se, de quem já viveu na pele as dificuldades de trocar o futebol sul-americano pelo ritmo insano da Europa, de quem teve ajuda no passado e agora retribui. Pepe contou que quando chegou ao Porto também sentiu as dores da mudança, também precisou de mãos estendidas e que foram Otávio e Ivanilson a guiá-lo. Hoje, ele faz o mesmo com William. E não é só camaradagem, é admiração verdadeira. Tem uma qualidade absurda, um potencial enorme, uma capacidade de decisão acima da média. Palavras que não saem da boca por sair, saem porque dentro do campo se vê um miúdo sem medo, que encara 1 contra 1, que chuta quando tem de chutar, que arrisca quando tem de arriscar, que carrega consigo a irreverência de quem nasceu para fazer a diferença. Este elogio não é apenas interno, é também um sinal para fora. O balneário acredita nele, sente que pode confiar, sabe que já é capaz de decidir jogos grandes, como provou na Áustria. E quando um jogador tão respeitado como Pepe se levanta para dizer isto, é porque estamos perante alguém especial. Para os adeptos, ouvir isto é combustível puro. Porque não há nada mais emocionante do que ver a nova geração a afirmar-se com confiança e com a bênção dos que já estão cá dentro. É a prova de que o Porto não vive apenas do presente, já está a semear o futuro, já tem craques a crescer dentro de casa. William não é só mais um jovem promissor, é um nome que começa a carregar expectativas. É alguém que mexe com a bancada, que nos faz levantar da cadeira, que nos devolve a sensação de que, em cada arrancada, pode acontecer magia. E quando essa magia é reconhecida por quem partilha o balneário, a certeza aumenta. Este miúdo vai dar-nos muitas noites felizes. É aqui que fechamos esta viagem de 5 notícias. Portista, passamos pela revolta contra quem nos tenta travar, pela esperança em jovens que chegam para o futuro, pelo orgulho em ver a Europa rendida ao nosso treinador, pelo foco de quem dentro do plantel não deixa que adormeçamos e pela emoção de ver craques a nascer sob o olhar atento dos nossos líderes. Se chegaste até aqui, comenta qual destas notícias te mexeu mais com o coração, deixa o like, partilha este vídeo com outros portistas e, claro, subscreve o canal. Porque aqui vivemos o Porto como deve ser vivido, com garra, com fé, com paixão.